Meu nome é Antônio Barreto, autor do livro A Barca dos Amantes, que foi indicado para a leitura do vestibular 2019 da UENG, né? E eu estou aqui para fazer apenas um resumo daquilo que eu tentei transmitir nessa obra, né? Eu costumo dizer assim que tudo isso, né, um gênero como esse, que é um romance, o romance histórico, se resume mais ou menos no que é uma notícia. E a notícia comporta os seguintes elementos. O que é? Ou seja, o gênero, né? É um romance histórico, ou seja, é um subgênero do gênero literário romance, em que a narrativa ficcional ela se relaciona a fatos históricos, de modo que os acontecimentos, os costumes e os personagens são reconstruídos em concordância com determinadas fontes históricas, né? O romance histórico, na verdade, tem suas origens lá no chamado romance social do século XVIII, né? Do qual já faziam parte escritores como o Gogol, o Tolstói, Flaubert, o Jonathan Swift, o cara que escreveu As Viagens de Gulliver, né, por exemplo. Bom, o outro tópico que eu acho que é importante é assim, com quem, isto é, os personagens, né? O principal é Tomás Antônio Gonzaga, ou Pastor Dirceu, que é um pseudônimo, né? Ele é poeta e ouvidor de Vila Rica, é advogado, juiz e um dos principais líderes da Inconfidência Mineira. A outra personagem fundamental desse romance é Maria Doroteia Joaquina de Seixas, ou a Pastora Marília, que também é um pseudônimo. Ela era musicista, ela era intérprete, e ela gostava de interpretar poemas no saraus e tal. E, em suma, era a musa de Gonzaga. E uma coisa boa a se observar é que ambos eles são personagens do livro de poemas ou liras do acadismo intitulado Marília de Dirceu, escrito por Gonzaga, né? Outra personagem importante é a Djanira, ou a Deja, que é uma escrava, uma ama, uma empregada, e que também era amante de Gonzaga. Silva Alvarenga, que era primo de Gonzaga, seu companheiro de estudos e lá em Portugal, e acaba chegando aqui também na Vila Rica. O Cláudio Manuel da Costa, também poeta, guru ou mentor, né, de Gonzaga, e também juiz ouvidor em Vila Rica e também envolvido na Inconfidência Mineira. O Tiradentes, como não poderia deixar de ser, né? O Joaquim José da Silva Xavier, o principal líder do movimento, do levante de libertação da coroa portuguesa e condenado, como todos sabem, à morte por enforcamento. E aí aparecem também, assim como personagens citados ou coadjuvantes, a Bárbara Leodoro, o Alvarenga Peixoto, o Padre Rolim, o Silvério dos Reis e tal. Outro tópico que eu acho muito importante é o onde, isto é, os cenários, né? A história se passa o quê? Em Vila Rica de Ouro Preto, capitania de Minas Gerais, fundada em 1711. Vila Rica de Ouro Preto, na época desses acontecimentos que eu narro aqui na Barca dos Amantes, era a cidade mais populosa das Américas. Ela tinha, sei lá, entre 80 e 100 mil habitantes e fixos, né, ou residentes, e mais do dobro disso, que era aquela turma que ficava de passagem, sabe? Aquela turma assim que estava vindo ou indo, né? Só para vocês terem uma ideia, Nova York naquela época tinha 40 mil habitantes. São Paulo, por exemplo, tinha só 8 mil habitantes. Então daí vocês imaginam assim, a importância de Vila Rica nesse
contexto brasileiro, né? Outro local onde a história se passa também é no Rio de Janeiro, que era a sede, capital do Brasil Colônia, né? Que é onde o Tomás Gonzaga chega numa determinada hora e tal, na última, na verdade, na terceira viagem dele, de volta definitiva para Vila Rica, né? Bom, e aí o outro espaço importante é o Oceano Atlântico, que uma grande parte do livro se passa no Oceano Atlântico, em uma fragata, na travessia de Gonzaga para o exílio em Moçambique, né? Então esses são, assim, talvez não, com certeza, os espaços mais importantes dessa obra. O outro tópico é o quando, né? O tempo, o tempo histórico, cronológico, o tempo do discurso e até o tempo psicológico, né? Então o tempo, assim, especificamente, ele se passa no ano de a história se passa no ano de 1789, que é no século XVIII, e também uma outra parte da narrativa se passa no século XIX, já lá no finalzinho do romance. Uma observação importante que é legal aqui é que há uma referência ou citação ao passado dos personagens, que alguns analistas ou críticos chamam de analepse, e há também referência ao futuro dos personagens, que os especialistas também, os linguistas que estudam isso, chamam de prolepse. Não sei se isso é muito importante para vocês, não, acho que não. Mas assim, o importante é dizer que tem uma técnica aí nesse romance chamada de flashback, que é fazer a cena aparecer ou acontecer no passado. Quer dizer, é a lembrança do personagem, a reflexão sobre como ele chegou até ali, aquele ponto, etc. A outra técnica é o flash forward, ou flash future, que é fazer a cena acontecer no futuro. Isto é, você, de uma certa forma, quer dizer, o destino da personagem já estaria mais ou menos colocado para o leitor ali. Bom, outro tópico seria o como, né? A trama, o enredo, que é o seguinte: eu imaginei isso aí tudo através de uma linguagem meio mesclada, híbrida, entre o século XVIII e a linguagem contemporânea. E acho que fiz uso, assim, de várias formas de narrativa, né? Como eu já disse, o uso de flashes, de recortes, mas o importante é o seguinte: há também o uso de 3 tipos de narradores, que é um narrador de terceira pessoa, que é um narrador observador, onisciente, que sabe tudo que aconteceu ou acontecerá com os personagens, aquilo que vocês já estudaram aí no ensino médio, né? E ele é usado no início da obra, por exemplo, quando o Gonzaga atravessa o Atlântico pela primeira vez em direção à Bahia e ao Pernambuco, e depois a última viagem que ele faz ao Rio de Janeiro, e depois do Rio de Janeiro a Vila Rica. O narrador de primeira pessoa masculino, que é o Tomás Gonzaga, que vai narrando, né? E o narrador de primeira pessoa feminino, que é a Maria Doroteia, ou a Marília, que é quem narra o que aconteceu com ela, o que vai acontecer também no final, no seu futuro, já em Ouro Preto, ou na antiga Vila Rica, né? Que já lá no finalzinho ela faz uma antevisão narrativa, né? Ela faz um flash forward, né? E a outra coisa que eu acho que é legal é que eu dividi o livro em partes, né? E cada parte em capítulos que, por sua vez, esses capítulos se interrelacionam com o andamento temporal da narrativa. E através da introdução no início, também da lenda
nórdica da Barca dos Amantes, que é uma lenda do século III ou do século VI, não se sabe bem, mas ela foi recompilada no século XVI, isto é, recompilada significa reescrita no século XVI, por um grande historiador nórdico, sueco, chamado Emanuel Swedenborg, né? Outro tópico é o porquê. Por que eu escrevi esse romance? Eu escrevi esse romance, ou esse romance existe. Primeiro, são vários tópicos que eu gostaria de elementar, digamos assim, para você. Por causa da Inconfidência Mineira é um deles. Por causa da descoberta da Inconfidência e das traições que existiam lá em Vila Rica. Por causa do sonho de Marília e do Tomás de concretizar o seu amor, e casar, e morar na Bahia, antes que todas essas traições, ou que todo esse processo acontecesse. Por causa da descoberta da própria conjura, que foi delatada por outras pessoas, né, que faziam parte do mesmo grupo deles, né, dos Inconfidentes. Por causa depois da condenação do Tomás Antônio Gonzaga à prisão na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, por 3 anos, e depois ao degredo, né, em Moçambique, por 10 anos. Por causa da pressuposta ou imaginária loucura ou delírio, né, do Gonzaga ao atravessar o Atlântico durante vários dias, acorrentado numa fragata portuguesa, né, que isso, claro, que não faz parte da história, mas é da imaginação aí minha, né, do autor. Isso não há registro histórico sobre isso e tal. Por causa também da solidão de Marília durante esses anos todos em Vila Rica e a sua beatitude, vamos dizer assim. E acho que eu escrevi esse romance também por causa da resistência dessas pessoas ao julgo, ao cerceamento da liberdade e ao sacrifício de si próprias a uma causa maior, a um bem comum, a um bem coletivo, né? E talvez até a um bem utópico, né? E por último, eu escrevi esse romance por causa do sentimento humano, do amor, que é o sentimento que supera os obstáculos, os mares, as distâncias, os tempos, os lugares. É o sentimento que resiste, e resiste além das lendas, e resiste além da própria história. É o amor. Eu escrevi esse romance por causa do amor. Um beijo, boa prova para vocês. Sejam felizes no vestibular. Boa sorte. Tchau. Até a próxima. Antônio Barreto.